Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovana e hoje nesse vídeo eu vou trazer para vocês as principais figuras de linguagem que caem no Enem e nos concursos públicos do Brasil. Bom, as figuras de linguagem são muito recorrentes nessas provas, elas caem demais e muitas pessoas ficam um pouco perdidas quando elas caem porque elas são bem parecidas, então é muito fácil você confundir uma figura com a outra. É por isso que aqui eu trouxe as que mais caem, você não vai ficar com nenhuma dúvida e vai conseguir responder todas as questões. Bom, mas o que são as figuras de linguagem? São maneiras de se expressar, são formas de expressão que se distanciam da linguagem denotativa, ou seja, da linguagem literal. Então, todas as figuras de linguagem aqui, elas não se referem a coisas literais, são sentidos conotativos, ou seja, sentidos figurados. Bom, isso vai ficar mais claro ao longo do vídeo, vocês vão perceber do que eu estou falando. Mas é bom ter em mente isso. Toda vez que você achar uma figura de linguagem, que você vai aprender a detectá-las aqui, você tem que ter em mente que não é um sentido denotativo, não é um sentido literal, é uma coisa figurada, é um sentido figurado. Bom, a gente vai começar com a metáfora. A metáfora cai muito nos vestibulares, no Enem e nos concursos. O que é uma metáfora? Bom, a metáfora ela é uma mensagem subjetiva. Então você nunca vai interpretar uma metáfora com um sentido literal, com um sentido denotativo. Você tem que sempre ter em mente que ela é um sentido figurado. Então, por exemplo, a vida é uma nuvem que voa. A vida não é realmente, literalmente, uma nuvem que está voando. É uma metáfora, é uma coisa. Você usa uma metáfora para explicar algum sentido. Então você tem que ter isso em mente. Bom, a vida é realmente uma nuvem que voa? Você realmente vê alguém voando numa nuvem e isso representa a vida? Não. O que essa metáfora quer dizer é que a vida é como uma nuvem que voa. Mas essa palavra como não vai aparecer na metáfora. A gente vai ver que ela vai aparecer em outra figura de linguagem, mas na metáfora ela não aparece. Então você tem que olhar e falar, ah, entendi, a vida é como uma nuvem que voa. Mas lembre-se que o como não vai estar lá. Você vai ter que conseguir detectar esse como no seu texto, na sua charge, cai muito em charges também. Então você tem que ser capaz de detectar isso. Ok, uma metáfora, não é o sentido literal. Bom, a segunda figura de linguagem é a comparação. A comparação não é uma mensagem subjetiva como a metáfora. Nela vai aparecer os conectivos de comparação. Por exemplo, como. O como vai aparecer na comparação. Então, por exemplo, seus olhos são como jabuticabas. Se fosse uma metáfora, seria seus olhos são jabuticabas. Mas aqui a gente tem o como. Então, seus olhos são como jabuticabas, e por isso que eu sei que é uma comparação, e não é uma metáfora. Aqui, apesar dele não ser literal, mas é uma comparação, por isso que ela não é subjetiva, porque tem o como. Eu não tô falando que seu olho é uma jabuticaba, eu tô falando que é como, é parecido com. Então, por isso que é uma comparação, e não é uma metáfora. É muito importante saber essa diferença entre metáfora e comparação. Ela pode cair em concursos e no Enem também. A terceira figura de linguagem é a metonímia. O que é isso? Ela é conhecida como parte pelo todo, autor pela obra. O que é isso? Bom, quando você fala, por exemplo, costumava ler Machado de Assis. Isso é uma metonímia. Por quê? Porque você não lê... Vamos de novo na frase. Costumava ler Machado de Assis. Você não lê realmente o Machado de Assis, o homem Machado de Assis. Você lê a obra do Machado de Assis. Por isso que ela é parte pelo todo. Subentende-se que eu esteja falando de algum livro do Machado de Assis, mas eu não falo isso na minha frase. Ou, por exemplo, vou ao médico. Você não vai à pessoa médico, você vai ao consultório do médico, ao local onde o médico trabalha, mas você omite isso da frase. Então, isso que é uma metonímia. Ela costuma ser um pouco mais difícil de detectar, mas você tem que ter em mente isso, que ela é a parte pelo todo, o autor pela obra. Então, guarde esses dois exemplos, que na hora que aparecer na sua prova, você vai conseguir lembrar e vai saber do que o exercício está falando. Bom, a próxima figura de linguagem é a sinestesia. O que é isso? É uma confusão de sentidos. Você vai associar um sentido a um órgão que não poderia ter esse sentido. Por exemplo, você me olhou com esses olhos frios. Os olhos não podem ser frios. Isso não faz sentido. É uma forma de se expressar. É uma coisa
que não é denotativa. Então você tem que pensar, sinestesia é quando eu confundo os sentidos, é quando eu uso um órgão e atribuo a ele o sentido que não poderia ser dele literalmente, certo? Então você guarda assim, sinestesia S de sentidos. Assim você vai conseguir lembrar, se ela aparecer em alguma alternativa, em algum exercício, você vai conseguir lembrar, você vai associar a S de sentidos. Bom, a próxima figura é a catacrese. O que é isso? É quando você usa um termo que já perdeu o seu sentido original. Como assim? Por exemplo, vou embarcar no ônibus. Embarcar. Embarcar vem de entrar em um barco. Mas ele perdeu seu sentido original. Ninguém mais usa exclusivamente com relação a barcos. Você usa com ônibus, você usa com avião, porque ele perdeu o sentido original. Então a catacrese é isso, quando você usa uma palavra que ela já não tem mais o sentido que ela originalmente teve. Que você usa e fala, bom, embarcar vem do quê? Vem de barco. E eu tô usando com outra coisa, que não é um barco. Por quê? Porque ela não tem mais sentido de barco. Então é isso que é a catacrese, quando perde o sentido que ela originalmente tinha. Bom, essa aqui é um pouco mais simples, a anáfora. O que é anáfora? É quando você repete termos em uma mesma frase. Por exemplo, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou ganhar. Nessa frase, o termo eu vou foi repetido. Eu vou, eu vou, eu vou. É isso que é anáfora, quando você repete termos várias vezes em uma mesma frase. Essa cai bastante no Enem, atenção, repetição de termos, anáfora. Cai muito no Enem, muito mesmo. Agora a gente tem o pleonasmo. Pleonasmo é quando você usa um termo desnecessário para criar uma ênfase, mas é uma redundância, né? A gente pode chamar o pleonasmo de redundância. Você usa um termo que não precisava ser usado, mas para uma ênfase maior ele é utilizado. Você tem que ser capaz de detectar isso no seu texto. Por exemplo, eu vi o assalto com os meus próprios olhos. Eu vi com os meus olhos. É óbvio que eu vi com os meus olhos. Esse termo não precisava. Eu poderia falar só, eu vi o assalto, ponto. Mas eu uso com os meus olhos para enfatizar. Busca dar uma ênfase. Então, eles podem perguntar, por exemplo, eles colocam essa frase, eu vi o assalto com os meus próprios olhos, perguntam qual é a figura de linguagem, você responde pleonasmo, e aí eles falam por que um termo a mais foi utilizado, por que essa redundância foi criada, e aí você vai responder, para criar uma ênfase na frase. O autor buscava criar uma ênfase, buscava enfatizar uma ação que ocorreu, ele viu um assalto, então ele viu um assalto com seus próprios olhos. Bom, depois a gente tem o hipérbato. O hipérbato costuma cair muito nas provas de literatura. Então, por exemplo, no Enem, quando eles colocam um texto, destacam um trecho e perguntam qual é a figura de linguagem. Muitas vezes é o hipérbato. O que é isso? É a inversão da frase. Você inverteu a ordem direta da frase. Então, por exemplo, as manifestações literárias brasileiras são muito ricas. Essa é uma frase. Não é hipérbato, é uma frase só. As manifestações literárias brasileiras são muito ricas. O que é o hipérbato? É quando você fala muito ricas são as manifestações literárias brasileiras. Você inverteu a ordem direta da frase. Você tem que ser capaz de olhar para uma frase e dizer se ela está na ordem direta ou se ela foi invertida, ou se ela sofreu um hipérbato e está na ordem indireta. Isso cai bastante. Atenção para as provas de literatura, quando tem um texto ou quando tem um trecho de um livro ou quando, por exemplo, o FUVEST que pede obras literárias. Cai muito o hipérbato. Bom, a nossa penúltima figura de linguagem é a hipérbole. A hipérbole é o exagero. Então, por exemplo, estou morrendo de fome. Eu não estou realmente morrendo de fome. Eu falo isso quando eu estou com muita fome. Então, você, para criar uma ênfase, para exagerar, você fala, estou morrendo de fome. Ou, por exemplo, estou morrendo de saudade. Você não está realmente morrendo. É só para criar um exagero, para criar uma ênfase. Então, hipérbole, ênfase. Cuidado para não confundir com hipérbato. Hipérbato é inversão da frase. Hipérbole é exagero. São coisas diferentes. Cuidado para não confundir. Bom, e a nossa última figura de linguagem é a antítese. A antítese é quando você tem dois termos que são opostos entre si. Então, por exemplo, o bem e o mal. Opostos entre si. O dia e a noite. Então, a antítese é bem fácil. Anti, ou seja, um é o oposto do outro. Bem fácil e cai muito. Então, cuidado para não perder uma questão fácil que você pode conseguir com a antítese por bobeira. Lembra, antítese, contrário. Duas coisas opostas. Dois termos opostos.
Bom, pessoal, é isso. Essa foi a nossa aula de figuras de linguagem. Anotem todas que eu coloquei aqui pra vocês, que eu comentei com vocês. Não são todas as figuras de linguagem, essas são as que mais caem. Tem algumas que seria muito desnecessário ficar se prolongando nelas, porque elas não costumam cair. Essas são as que caem muito, que caíram mais nos últimos anos, os vestibulares. Então, se você souber essas, com certeza você vai conseguir responder todas as eventuais questões de figuras de linguagem que aparecerem no seu vestibular. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Pra mim foi muito boa, eu gosto muito desse tema. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula. Anotem tudo e até a próxima aula.